Bom, nessa aula a gente vai entender como que nós podemos expandir o nosso if com o else if, ok? Na aula anterior você entendeu que se eu colocar o if, colocar a expressão aqui, ele vai executar alguma coisa, senão ele vai executar outra. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, ele está verificando se 1 é menor que 2, portanto ele vai cair nessa condição 1 e não vai executar a condição 2. Prova disso que ele está executando aqui no meu console e mostrando, imprimindo no console a palavra condição 1, beleza? Mas vai que você queira fazer uma análise que você tem, por exemplo, um conjunto de informações em que você precisa verificar se o valor ele está entre 1 e 2, ou 2 e 3, ou 3 e 4, e assim sucessivamente. Que é o caso do próprio IMC, que a gente já veio falando, que ele tem alguns ranges de informação que eu não vou lembrar de cabeça agora, que ele tem lá magreza, normal, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, enfim, para cada range de número ele tem lá o seu resultado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender a fazer isso daqui. Então, veja que eu estou fazendo uma análise bem simples aqui, se 1 é menor que 2, beleza? E para turbinar o nosso exemplo, eu vou colocar aqui a nossa constante, que eu vou colocar aqui, ó, valor igual a, vamos colocar aqui 1, beleza? Então, vou fazer a verificação. Valor é menor ou igual a 1, então eu estou fazendo a primeira condição. Sim, condição 1, senão condição 2. Eu vou colocar aqui, ó, 2, ele vai entrar aqui na condição 2. Mas e se eu quiser imprimir na tela algo que seja maior que 1 e menor que 2? Como que ficaria? Aí nós temos a ferramenta do else if, beleza? Claro que voltando até aqui, só comentando, provavelmente você pensaria desse jeito, certo? Você faria isso daqui, ó. Valor maior que 1 e valor menor ou igual a 2, ok? Você colocaria aqui, ó, a condição 2, tá? Ele mostrou a condição 2 aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, condição outra, só para você não ficar confuso, tá? Então ele colocou condição 2. Mas qual é o problema de você fazer isso daqui? O problema é que quando ele analisa isso, ele fez um tipo de análise, ele fez outro tipo de análise, e se você colocar isso aqui, ó, maior que 2 e menor que 3, e colocar a condição 3 aqui, eu vou executar. Ele continuou mostrando no console a condição 2, mas ele gastou processamento. Ele fez essa e fez essa daqui, mesmo essa já entrando no verdadeiro. Então, para evitar que isso aconteça e que a gente possa fazer um if composto, beleza? Nós utilizamos isso daqui, ó, o else if, tá? Então, na prática, é só colocar aqui, ó, else if, que o seu if torna-se composto. O resultado vai ser a mesma coisa, vai estar aqui condição 2. Mas qual que é a beleza disso? Que uma vez que ele entrou nessa condição aqui, ele não executa a próxima, beleza? Então você não vai precisar ficar colocando vários ifs dentro do seu programa, você não vai precisar ficar colocando vários ifs analisando a mesma coisa. Claro que isso daqui depois pode ter um if a mais para analisar, por exemplo, o número x. Claro que você já sabe que eu não sou nada criativo, então ele está analisando outra variável, beleza? E nessa pegada ainda dá para você colocar o else. Beleza? Então, o else representa o senão de todas as expressões anteriores, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, condição 1, 2, 3 e outra. Ele vai continuar a condição 2. Eu vou colocar aqui, ó, 3, beleza? Continuar na condição 3, ok? Mas se caso seja qualquer outro número, beleza? Por exemplo, 99, ele vai cair na condição outra, ou seja, ele vai cair no else deste if inteiro. Lembrando que, novamente, você não tem a obrigação de colocar um else no if. Você pode colocar isso daqui, beleza? Mas o seu programa vai ficar capenga. Tá vendo que ele não mostrou nada? Por quê? Porque ele chegou no fim da expressão e nenhuma dessas expressões foram verdadeiras para que ele pudesse fazer o desvio de fluxo, tá bom? Então, só toma bastante cuidado para que você não crie um desvio de fluxo no seu programa, ao modo que ele não execute nada, não dê nenhum feedback para o usuário, não faça nenhum comando. E isso vai ficar muito mais claro quando você estiver trabalhando num projeto real, em que, por exemplo, eu tenho que fazer uma análise de dados de usuário, do dado de entrada do usuário,
como nós já vimos anteriormente. Beleza?